Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Cantares de Salomão e vamos ver o capítulo 4. Nós vamos começar por ler os primeiros versos deste capítulo 4, este livro que nos fala acerca da relação conjugal e também da relação de amor que Deus tem para com o seu povo, para com a sua igreja. Então vejamos aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. Diz assim: Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como as pombas que brilham através do teu véu. Aqui temos as palavras do marido, Salomão, dirigidas à sua esposa, a Sulamita. Aqui vemos realmente elogios a serem tecidos para com a sua amada. E podemos ver a importância do elogio. Eu gostaria que você, se me está a ouvir e é casado, ou mesmo não sendo casado, se tem relacionamento com outra pessoa, com os filhos, com os amigos, aprenda o poder do elogio. Elogiar é uma arma poderosíssima. Dando exemplo que talvez não tenha a ver só com o relacionamento conjugal, para nós entendermos como o elogio é fundamental. Os meus 3 filhos, que vocês sabem que eu tenho sempre falado deles, é algo que é recorrente aqui no nosso tempo que passamos juntos, porque eu tenho aprendido muitas lições com eles. Eles começaram por pintar quando eram crianças, e toda a gente sabe que uma criança, ao pintar, não é um grande artista. E eles começaram por pintar uns rabiscos, umas coisas em si muito pouco interessantes, por um lado, em termos artísticos. Em termos emocionais, como pai, eu achava que aquilo eram as melhores obras de arte que alguém poderia fazer. E eu, quando vi aqueles desenhos dos meus filhos, sempre os elogiei, sempre os entusiasmei para eles fazerem melhor, para eles continuarem. E aqueles elogios que eu ia tecendo, aos pequenos rabiscos que eles iam fazendo, foi de facto um motor importante para eles continuarem a desenhar e a pintar. Hoje, quando há concursos nas escolas ou na igreja, às vezes fazemos concursos de pintura, nos retiros que fazemos de fins de semana ou de semanas de férias que eles tiram em grupos, e às vezes há concursos de pintura. Normalmente, os meus 3 filhos são os primeiros classificados nas áreas da pintura e do desenho. Porquê? Porque eles eram grandes artistas logo de início? Não. Porque eles se dedicaram depois muito mais à pintura e ao desenho. Porquê? Porque eu, como pai, os elogiava a caminhar nessa área. Então, eu vi nos meus 3 filhos, e depois aquilo entrou em competição entre eles os 3, ainda hoje em dia eles fazem um desenho, logo a seguir vêm perguntar: pai, gostaste deste desenho? Este desenho é melhor que aquele? E o que é que tu achas deste, daquele e do outro? Que é dos 3 desenhos que a gente fez? Qual dos 3 é que é melhor? Então eles criaram uma competição em torno deles próprios para ver qual dos 3 é que desenha melhor. E realmente isto tem sido através do elogio, de pequenas coisas que eles começaram por fazer, algumas delas que não eram tão perfeitas assim, mas o elogio trouxe de facto o motor para poderem começar a desenvolver características que talvez de outra forma não seriam expostas. Então é fundamental nós aprendermos a elogiar. Aprendermos a elogiar o nosso cônjuge, aprendermos a elogiar os nossos filhos, em vez de palavras duras, constantemente a criticar, constantemente a deitar abaixo, aprendamos a elogiar. É fundamental. A Bíblia, no livro de Efésios, tem uma expressão extremamente bela. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu de uma forma soberba. Ele dizia: não saia da vossa boca palavras torpes. E esta ideia de palavra torpe no grego tem uma ideia muito diferente daquela que é traduzida para o português. No grego, aquilo que foi traduzido por palavra torpe é não saia da vossa boca nenhum peixe podre. Você já imaginou o cheiro terrível que tem a alimentação estragada? E no fundo o que o apóstolo Paulo está a dizer, quando nós dizemos palavras desagradáveis às outras pessoas, é como se fosse o mau cheiro de um alimento estragado.
Não sei quando se acontece consigo, às vezes connosco, lá em casa acontece, abrimos o frigorífico e esquecemos talvez de um alimento que passou o tempo ou ficou no forno e nós não guardámos convenientemente no frigorífico e durante uns dias aquilo ficou esquecido. Quando abre o frigorífico sai um bafo horrível, fica a casa toda empestada com aquele cheiro e é necessário talvez alguns dias para aquele cheiro desaparecer. Assim é as palavras de destruição, as palavras de crítica constante, as palavras que não edificam, diz o apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca palavra torpe, peixe podre, mas só aquelas palavras que edificam. Como seria diferente o nosso lar se você, que me está a ouvir, agora mais ninguém nos está a ouvir, você só que me está a ouvir, fizesse isso, começasse a elogiar o seu cônjuge, comece a elogiar os seus filhos, comece a elogiar talvez os seus pais, procure as características positivas que eles têm. Eu desafio a fazer o seguinte, quando terminar agora o nosso programa, não faça isso agora, que é para poder ficar concentrado naquilo que está a ouvir, mas quando terminar o nosso programa, faça uma lista das características positivas do seu cônjuge e das características positivas dos seus filhos ou dos seus pais, consoante o seu caso. E concentre-se nessas características positivas. Comece a elogiar a pessoa por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz de bem, aquilo que ele é de facto um perito e que mais ninguém faz, ou aquilo que você considera algo extraordinário, algo importante para a vossa relação. Ao você fazer isso, vai ver que o ambiente familiar vai começar a mudar. Temos aqui este casal, aqui no livro de Cantares de Salomão, que era de facto um casal que primava pelo elogio. E isso normalmente acontece também quando as pessoas estão enamoradas. Talvez, não sei se consigo, é necessário fazer uma viagem muito longa para voltar aos tempos de namoro, mas se for necessário, faça essa viagem. Viaje no tempo, volte para trás. Lembre-se da forma como se enamorou pelo seu cônjuge, a forma como elogiava naquela altura, talvez a forma como você comprava umas lembranças para oferecer ao seu cônjuge. E se calhar hoje o ambiente familiar que você está a viver, as dificuldades que você tem vivido, estão muito distantes dessa realidade inicial. É necessário de facto você voltar às primeiras coisas. Voltar, como diz Jesus, no livro do Apocalipse, era uma das críticas para com a igreja, ao primeiro bom amor. Nós necessitamos voltar a esse primeiro amor, às primeiras coisas, ao elogio, aos presentes, às surpresas. E isso vai trazer nova vitalidade à relação. Então, talvez você é a parte interessada no relacionamento, o seu cônjuge certamente também, mas você está mais atento a esta realidade. Talvez o seu cônjuge ainda não despertou para o prejuízo que lhe está a causar, o mau ambiente que está a produzir no seu lar. Então você, se me está a ouvir, é a pessoa responsável por dar o pontapé de saída, por começar a fazer alguma coisa no sentido de inverter essa situação. Então eu desafio, ao terminar o programa, faça uma lista das características positivas do seu cônjuge e comece a elogiar o seu cônjuge por essas características. Faça isso e veja efetivamente a mudança que isso vai trazer à sua relação. O elogio é uma arma poderosa. E nós vemos também que o próprio Senhor Jesus Cristo, olhando para a igreja, ele trata a igreja dessa forma. Eu até fico surpreendido como é que Cristo é capaz de dizer as coisas que ele diz acerca da igreja. A igreja somos nós, é você, sou eu, é todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você e eu sabemos como nós somos. Pessoas fracas, pessoas que caem, pessoas que pecam, pessoas que dizem coisas que não devem, pessoas que agem às vezes contrário à sua própria vontade, coisas que nós não queríamos fazer e fazemos e que desagradam o coração de Deus, palavras que nós não queríamos dizer e ainda continuamos a dizer. E temos a vida de pecado, mas Jesus Cristo, quando olha para a igreja, ele diz que a igreja é perfeita, é santa, sem mácula, sem ruga. Eu digo, onde é que está a igreja de Cristo? Eu gostaria de ver esta igreja. Mas Jesus Cristo, quando olha para nós, ele vê-nos assim. Ele olha para nós e vê esta igreja. Aliás, eu gostaria de ler este texto bíblico no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo descreve. Ele está a falar do relacionamento conjugal e é por isso que nós aqui no livro de Cantares fazemos isso, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o relacionamento conjugal
é um mistério, assim como o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Vejamos então o texto bíblico em Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Realmente, quando eu olho para a Igreja, não vejo a Igreja assim. Mas Cristo, quando olha para a Igreja, Ele vê. Ainda esta semana estava a falar com um jovem dizendo: eu gostaria de ter um relacionamento com Deus, mas não queria nada com a instituição humana. E eu disse-lhe: olha, não é possível. Deus, quando planeou o nosso relacionamento com Ele, pensou que nós temos que ter um relacionamento com a Igreja. Agora, a Igreja é imperfeita aos olhos humanos. A Igreja continua a ter problemas, sem dúvida alguma. Basta você lá estar e eu também, porque eu sou imperfeito, você é imperfeita. Logo vamos fazer coisas imperfeitas e logo a Igreja vai ser imperfeita. Mas por outro lado, nós olhamos para esta Igreja descrita aqui no livro de Efésios e parece que não é a Igreja onde nós estamos. Mas a realidade é exatamente esta. Deus olha para a Igreja desta forma. Uma Igreja gloriosa. Uma Igreja sem mácula. Uma Igreja sem ruga. Uma Igreja sem nada, sem defeitos. Sem nada de defeitos. De facto, é uma Igreja fantástica. Mas esta Igreja é apresentada assim por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Não é uma Igreja que por si mesmo alcançou estas virtudes. Assim também o relacionamento conjugal, e é por isso que o livro de Efésios, o livro de Cantares, Oseias, por exemplo, são livros que pegam no relacionamento conjugal e transportam para a realidade espiritual e vice-versa. As coisas funcionam como um canal de duas vias, que tanto dá pegar na alegoria do casamento e olhar para a Igreja, como o contrário é verdade também, e aqui o apóstolo Paulo faz isso, pega no relacionamento entre Cristo e a Igreja, o amor que Jesus Cristo tem para com o seu povo, ao ponto de se ter entregue sacrificialmente para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Ele diz: maridos, façam o mesmo para com vossas esposas. E isto, digo, é difícil. É difícil porque muitas vezes nós temos que pôr de lado o nosso orgulho, temos que pôr de lado o nosso achismo, temos que pôr de lado a nossa opinião, temos que pôr de lado talvez a nossa ideia de levar para a frente este projeto, porque queremos manifestar o nosso amor para com a nossa esposa. Isso leva-nos a fazer estes sacrifícios vivos, sacrifício de entrega, sacrifício de levar a nossa esposa um passo mais à frente, de levar a nossa esposa a ter um relacionamento ainda mais intenso com Deus, e passa a ser o homem, sem dúvida alguma, por este texto bíblico aqui. Não estou a dizer que a mulher não tem responsabilidades, é óbvio que tem, nós não estamos a olhar para elas neste momento. Passa a ser o homem, por este texto bíblico aqui, o foco da vida espiritual. É ele o responsável, o primeiro responsável por ajudar a sua família a crescer espiritualmente. Eu gostaria que os homens que me estão a ouvir tomassem bem consciência disso. Não se demitissem da sua função de líderes espirituais da família. Muitas vezes os nossos homens têm se demitido desta função. Têm entregue às mulheres a responsabilidade de conduzir os filhos na vida espiritual. Quer dizer, maridos, vocês precisam de assumir a vossa responsabilidade como líderes. Precisam assumir esta responsabilidade de conduzir a vossa família numa linha espiritual. Talvez vocês não a tenham. Então, talvez está na altura de vocês, maridos, começarem a buscar a Deus a sério. Buscar a Deus e esse relacionamento com Deus de uma forma marcante, para que, se é bom para a família, é bom para si também. Essa ideia de dizer, ok, o que é bom para os meus filhos não presta para mim, não tem fundamento nenhum, não leva a lado nenhum. É mais uma desculpa. E você aqui entre nós, que mais ninguém nos ouve, podemos ser sinceros um com o outro. Precisamos, de facto, de crescer neste relacionamento. E eu fico contente, há algum tempo atrás, aquele senhor da Moldávia que nos escreveu, e eu mando-lhe um abraço se ele me estiver a ouvir neste momento, dizendo exatamente isto. Enquanto ele esteve no seu país de origem, não tinha esta preocupação da vida espiritual. Agora que começou a ouvir o som do livro, ele de facto estava entusiasmado com essa ideia e queria que a sua família passasse a ouvir também a palavra de Deus. Eu fico muito satisfeito com esta atitude. É uma atitude de alguém que percebe o valor da palavra de Deus e é tão benéfico para ele que ele quer levar os seus a partilhar deste mesmo benefício.
Então você, que é o marido, o esposo, o chefe de família, assuma a sua responsabilidade, não se demita da sua responsabilidade. Eu sei que em muitos pontos do nosso país há homens que acham que a religião é só para as mulheres. Eu não sei onde é que foram buscar esta ideia, sinceramente. Em lado nenhum encontro isso. Vejo antes pelo contrário, homens que são íntegros na sua vida espiritual são de facto um motor para que a sociedade possa progredir. Se nós olharmos para as sociedades que muitas vezes nós consideramos como modelos de desenvolvimento, verificamos que aí os homens têm tido um papel determinante na vida espiritual, na busca pela palavra de Deus. O ler a Bíblia é fundamental. Eu creio que termos uma espiritualidade sem integrar a palavra de Deus é uma espiritualidade oca e vazia. E infelizmente nossa vida cristã no nosso país tem produzido muito pouco nesta área. Só agora nos últimos anos é que se começa a ouvir, através da rádio e da televisão, programas que apontam para a importância da leitura da Bíblia. Até há muito pouco tempo eu sabia que as próprias confissões religiosas, alguma maioritária pelo menos, muito pouco dava atenção à própria Bíblia. As pessoas quase não ouviam a palavra de Deus. Alguns ouvintes que nos têm escrito que vão às comunidades cristãs, eles diziam, bem, eu pedi lá ao padre da paróquia para nos ensinar a Bíblia, mas ele pouco fez sobre este assunto. Tive que procurar, através do Som do Livro, tive que procurar noutras comunidades para poder efetivamente começar a entender melhor as Escrituras. A Bíblia é o nosso livro de referência. A Bíblia é o livro que mostra os passos que nós como cristãos precisamos de dar. Então temos de aprender a ler as Escrituras. Eu desafio, se você me está a ouvir, uma forma simples de o fazer é acompanhar os nossos programas. Nós vamos lendo aqui os textos bíblicos e vamos comentando. Algumas pessoas me têm dito, olha, sabes Paulo, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. O que eu tenho feito é quando vou no carro ou quando estou em casa, ligo o programa ao Som do Livro e como eu não consigo entender tudo, vou ouvindo e assim é a minha forma de ler a Bíblia. Ouço o programa e ouço as explicações daquilo que o texto bíblico está a dizer. E de facto isso tem sido um refrigério espiritual para mim. Eu espero que o possa ser para si também e dessa forma possa crescer espiritualmente. Vemos então aqui, vamos voltar ao texto bíblico, vemos então como este casal vai tecendo elogios um ao outro. Vejamos então agora os elogios que se seguem nestes textos bíblicos. Diz assim, os teus cabelos são como rebanhos que descem ondulantes do monte de Gileade. São os teus dentes como rebanhos das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e a tua boca é formosa. Face como romã partida brilham através do véu, e o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os buqueis de valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de gazela que se apascentam entre os lírios. Vejamos aqui esta descrição tão romântica, tão bela, tão poética que o amado faz da sua esposa. E realmente não sei se nota aqui os vários pormenores que nós encontramos nesta descrição. Talvez você pudesse fazer uma descrição também poética da sua amada, do seu amado. Encontrar estes pormenores, ao ponto que ele vai de descrever os dentes, de descrever os olhos, o pescoço, vai descrevendo o seu tronco. Realmente é algo muito belo. E é assim que nós podemos encarar o relacionamento conjugal. O livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 4, diz: digno de honra entre todos seja um matrimónio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vemos que aos olhos de Deus não há pecado no relacionamento conjugal. Nesta descrição em que o amado olha para os seios de sua esposa e acha isso atraente, isso não tem mal algum. O marido achar a sua esposa atraente é bom. A esposa achar o marido atraente é positivo, ainda bem que você o faz. O que é grave é quando a esposa começa a achar atraente o marido das outras, ou o marido começar a achar atraente as mulheres dos outros. Isso é que é errado aos olhos de Deus e é pecado e é necessário vigiarmos. É extremamente belo aos olhos de Deus os casais se amarem. É fundamental os casais desenvolverem essa relação. É por isso que Deus, no livro do Gênesis, quando criou o homem, ainda o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, e diz Deus que não era bom que o homem estivesse só. Em toda a criação Deus disse que era bom, mas uma coisa Deus disse que não era bom,
era que o homem estivesse só. Por isso Deus fez-lhe uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Como diz algumas traduções, se fôssemos mais literais, portanto a tradução mais literal, dizia: criou alguém que estivesse como que diante dele, alguém que fosse uma parceira diante dele, alguém que estivesse ao seu lado a acompanhar neste processo. Então é vital o relacionamento conjugal, é vital você achar atraente a sua esposa, o seu marido. Não tenha qualquer receio disso, isso é saudável, é útil e isso reforça os laços conjugais. Mas continuando aqui, o texto bíblico diz no verso 6: antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cume do Amã, do cume do Semi, de Hebron, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, filha minha, minha noiva. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor! Que belo é o teu amor, irmã minha, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos mais do que toda a sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado, és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O teu renovo são como o mar de romãs, como frutos excelentes. O hiena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinano, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e os aloés, com todos os principais das especiarias, és fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Veja aqui esta descrição do noivo. É importante salientar aqui só um aspecto. Teríamos muita coisa para dizer sobre esta grande declaração de amor, mas acho fantástico esta ideia do jardim fechado. Aqui ele usa a expressão irmã minha, tem a ver com intimidade, não é incesto que está aqui em causa, tem a ver com a intimidade do relacionamento, um relacionamento de amizade profundo. Mas depois ele usa esta imagem de um jardim fechado, um jardim recluso, uma fonte selada. Não sei se você reparou neste aspecto, mas isto tem a ver com a privacidade na relação. É fundamental os casais desenvolverem esta privacidade, esta fonte que é selada só para o cônjuge, este manancial fechado, este jardim fechado para a relação conjugal. Hoje vivemos dias em que as pessoas já não percebem o que é privado e o que é público. Ainda que temos que ter coerência e integridade na relação, há determinadas coisas que são para ser vividas em privado. E é óbvio que o relacionamento conjugal, a vida sexual, deve ser para serem vidas privadas, só um para o outro. Não é para se tornar público, não é para deboche, não é para espalhar, ainda que não seja nada de mal, por um lado, por outro lado, tem a ver com a nossa vida privada. É fundamental nós aprendermos a viver a privacidade. Quando isso acontece, realmente o casamento desabrocha, o casamento vai florescendo, vai crescendo nessa relação e o amor se fortalece. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.